Boa noite, irmãos. Nós vamos ter um momento de culto, de adoração. Você é bem-vindo, todos são bem-vindos. Nesse momento de cultuarmos a Deus, que a graça do bom Deus, o nosso Pai, seja sobre todos. Queremos também que aqueles que começam conosco agora também pela internet, nesse culto, estejam também sendo abençoados, que Deus também tenha uma palavra ao seu coração. Contudo, apresentaremos a nossa adoração a Ele que é o único que merece o louvor, a honra e a glória, ao nosso Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que damos as boas-vindas a todos. Nós vamos ter uma palavra de oração com o nosso irmão Adonias, pedindo que Deus esteja abençoando esse momento da nossa vida. Os irmãos que aqui já estão aqui e esteja também vendo a bênção de Deus sobre o culto. Vamos orar com ele. Deus e Pai, em Tua presença, Senhor, nós nos encontramos. Louvado, Senhor, seja o Teu nome. Sim, Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor é. Obrigado, Amém, Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu Sim, poder. Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, Sim, Pai. em Tua presença, por causa das Tuas misericórdias, Senhor, que não tem fim, se renovam a cada manhã. Amém, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui. Que nesta noite, Senhor, a Tua palavra ela Sim, venha Deus. de encontro ao coração de cada irmão, Nome os de louvores, as orações, a Tua palavra, Senhor, pregada. Ó Deus, que saiamos daqui, Senhor, cheios e repletos, Senhor, do Teu Espírito, para que possamos, Senhor, viver lá fora Sim, a Deus. vida que o Senhor nos concede aqui dentro, meu Deus. E que possamos, Senhor, ser instrumentos nas Tuas mãos. E que o Teu amor, Senhor, seja espalhado, Senhor, por todo este mundo. Sim, Deus. Ó Pai, muito obrigado. Perdoa, Senhor, nossas falhas e pecados. Nós agradecemos ao Senhor imensamente por estarmos aqui nessa noite. No nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, Pai. Vamos adorar o Senhor com cântico, louvando nesse momento do culto. Os irmãos nos conduzirão, as irmãs. Boa noite, vamos ficar em pé? O melhor
o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Texto que basearemos nosso momento de contrição, onde falamos com Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso estado de vida, sobre o nosso modo de operar nesta vida, e que a Bíblia muitas vezes nos coloca aqui e afirma categoricamente que somos pecadores e carecemos da graça do Senhor. Aqui é a história de um homem que, em um dado momento, encontrando no seu modo de viver, no seu modo de operar, ele é trabalhado por Deus no encontro que ele teve com o Senhor Jesus Cristo, e a sua vida é mudada, transformada, modificada, e ele recebe de Deus a bênção do perdão, e é um momento, um tempo de contrição, de confissão de pecado na sua vida. Diz assim o texto, leitura alternada, de Zaqueu capítulo 19, versículo de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Então Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Esta é a missão do Senhor Jesus Cristo: buscar, salvar o perdido. Eu, o perdido, fui encontrado pelo Senhor, fui buscado por Ele, fui salvo por Ele. Acredito que entendo também que você da mesma forma, e assim sendo, querido, há momentos na vida que podemos nos curvar e devemos nos curvar, há momentos na vida em que temos que nos curvar e devemos nos curvar, há momentos na vida em que não queremos nos curvar, não desejamos curvar diante do Senhor, mas a palavra de Deus diz que não é o que nós desejamos, não é o que nós queremos e nem o que nós podemos, mas é o que Ele fez por nós, e por fé devemos, por fé, nos curvar de forma obediente diante dEle e reconhecer quem somos, o que somos, como temos agido. Nessa noite nos curvamos diante dEle e buscamos a sua face, pedindo perdão pelos nossos pecados. Um homem procurava ver Jesus, buscando nele a razão que o seu coração tanto ansiava, e nele foi encontrado perdão, nesse homem Jesus. Zaqueu encontrou perdão, paz e foi salvo. Que assim também nessa noite, nesse momento de contrição, possamos em Jesus nos quedar, nos curvar em obediência, em fé e encontrar paz na nossa caminhada, o perdão para a nossa vida. E aqueles que ainda não têm a salvação, alcancem a salvação em Cristo Jesus, o único caminho, a única verdade e a vida única que Deus promete àquele que nele crê. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus nesse momento de confissão. Conte para Deus como foi o seu dia até agora, a sua semana, se assim for necessário. Mas fale com Deus naquilo que você agiu bem, naquilo que você agiu não tão bem, equivocou-se, errou. Conte para Ele. Peça perdão por aquilo que não condiz com a sua palavra. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado.
nosso irmão Neusvaldo para fazer essa oração de confissão. Bondoso Deus e Pai, nós somos gratos, ó Deus, porque recebemos do Senhor neste dia as bênçãos, ó Pai. E sabemos que nós fomos alimentados pelo Senhor, tivemos um dia de paz, ó Deus, e agora somos privilegiados, ó Deus, de estar aqui na Tua casa. Pedimos, ó Deus, que o Senhor estenda a Tua mão sobre o Teu povo que aqui se encontra, ó Deus. E principalmente, ó Pai, neste momento de contrição, nós queremos Te pedir, ó Deus, que perdoe-nos, ó Deus, pelas faltas que cometemos, ó Deus, sabendo que o Senhor é santo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja limpando no nosso coração nesta hora, Deus, tudo aquilo que não Te agrada, Pai. E que possamos, ó Deus, ser parecido a cada dia mais com Jesus Cristo, ó Deus. Amém, Pai. Porque assim a Tua palavra nos diz, ó Deus. Sim, Deus. Nós pedimos, ó Pai, limpa de nós tudo aquilo que não deixa que nós tenhamos uma comunhão perfeita contigo, Sim, ó Deus. Misericórdia. E dá-nos a Tua paz, ó Deus. Sim, Deus. E prepara-nos, ó Pai, para estes momentos que aqui estamos, ó Deus, Em nome de Jesus. na leitura da Tua palavra, na explanação da mesma, nos Sim, louvores, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor se agrada de um coração contrito. É verdade. E assim nós pedimos no nome de Jesus, o Amém. nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, Pai. Queridos, perdoados por Cristo, podemos adorá-lo, podemos bendizê-lo, somos ovelha do seu pastoreio e cumpre-nos render louvor, a honra e a glória. E nós vamos cantar alguns cânticos nesse tempo, nesse momento do culto, nesse tempo de louvor e adoração durante o culto. Louvado seja o Senhor, digno de receber toda a glória. Louvemos ao Senhor, fiquemos de pé, pois o seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor. louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo.
Hosana. Hosana, Hosana. Hosana, 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 o nosso Rei. Hosana. Hosana, Hosana. Hosana, 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 o nosso Rei. Hosana, para terminar. Hosana, Hosana. Hosana, 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 o nosso Rei. Hosana, 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 o nosso Rei. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança E me faz louvar-te, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Meu coração exultar, de alegria eu canto. E se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. para sempre. Irmãos, nós temos o momento dos dízimos e oferta, fazemos a marcha dele nesse instante, depositamos aqui no gasofilácio. É um ato de obediência, fé, comunhão com Deus, desta igreja, dos membros dela, e também aquele que sentir no coração assim fazê-lo, tem essa oportunidade. Aos nossos visitantes, não se constranjam, um ato de fé, de amor ao nosso Deus, daqueles que compõem o quadro de membros dessa igreja. Querendo participar, fique à vontade. Deus abençoe o seu coração. E certamente, aquilo que aqui é ministrado é empregado para o reino, para aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará aqui, nesta terra, a favor do seu nome, da conversão de pessoas e do trabalho desta igreja, apresentando e cumprindo a sua missão. Vamos ofertar e vamos dizimar, cantando, louvando. sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome.
Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só De ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome É capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Deus, Senhor e Pai, nós queremos agora te agradecer, Senhor, pelos dízimos que aqui foram depositados, Deus. E te pedir, Senhor, que esses recursos sejam usados para a tua honra e glória, Senhor, na manutenção dessa casa, da tua casa, Deus, e também na expansão do teu reino, salvando vidas para ti, Deus. Te agradeço aos irmãos que aqui puderam contribuir e aos que não puderam, Senhor, que tu possa abrir portas de trabalho, que eles possam estar logo, logo contribuindo para a tua honra e glória. E é em nome do teu Filho amado Jesus que eu agradeço. Amém. Queridos, nós queremos apresentar aqueles que nos visitam, a gente pela primeira vez, irmãos, e nós queremos dar as boas-vindas em nome desta igreja, a você que veio pela primeira vez, a você que veio mais vezes, tem vindo outras vezes aí, a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Também você que está conosco pela internet,
pela primeira vez, a bênção de Deus sobre também sua vida. Aqueles que estão conosco todos os domingos, assistindo, participando do culto, a bênção de Deus também sobre as suas vidas. Citamos aqui o Henrique, o Silene e o Henry, que estão conosco nessa noite, são de São Paulo e estão aqui. Seja bem-vindo, Deus abençoe, é um prazer tê-los conosco. Nosso abraço, nosso carinho, e a bênção do Senhor seja sobre a vida de vocês, sua família. Amém? Amém. Deus abençoe. Nós vamos ter um momento de oração também por eles, pelos visitantes aqui, aqueles que estão conosco pela internet, aqueles que estão vindo mais vezes. Nós vamos pedir a nossa irmã Isabel para fazer essa oração nesse instante, pedindo a bênção de Deus sobre esses queridos. Senhor Deus, Pai amado, Senhor, quero dar graças, Senhor, pela vida dos irmãos que nos visitam aqui nessa noite. Amém, Pai. Que o Senhor esteja com eles, Senhor, Sim, nas suas vidas, Senhor, durante o percorrer dessa semana, Senhor, trazendo sustento, conforto, Senhor, nos seus lares, nos seus trabalhos, Senhor. Peço também sua bênção, Senhor, aos irmãos que estão, que nos assistem pela internet, que o Senhor dê sempre o consolo, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém, Jesus. Nosso irmão Vanderlei estará orando também nesse instante pela igreja, pelo seu crescimento. Pedir que Deus esteja abençoando a vida da igreja quanto à sua comunhão, pedindo a bênção de Deus sobre o número de membros, sobre o sustento dessa casa. Então, o crescimento da igreja, também orando pelos enfermos e também orando pelo culto infantil. Nosso irmão Vanderlei, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, te agradecer, ó Pai amado, por esse espaço que tem aqui, que o Senhor reservou a nós, ó Pai querido, por todo o sustento que o Senhor tem dado, ó Pai querido, Sim, por todas as dificuldades que temos vencido, Sim, ó Pai amado. Eu quero te louvar e te agradecer, Pai. Sei que muita coisa ainda o Senhor quer que nós façamos aqui, Pai, Sim, para a honra e glória do Teu nome, Pai amado. Quero te louvar por cada família aqui, Senhor Deus. Te agradecer pelas visitas que sempre temos, as pessoas Amém, que Pai. chegam aqui, ó Pai amado, que possam chegar cada vez mais pessoas pastoreáveis, pessoas Sim, interessadas em te conhecer, em fazer parte deste corpo, Senhor Amém, Deus, Pai. que está aqui para te louvar e engrandecer o Teu nome, em nome Pai de querido. Jesus. Queria pedir também pelos enfermos, ó Pai Sim, amado. Deus. Queria pedir pela Renata, que está com pedra nos rins, ó Pai querido. Quero te agradecer pelo pai do Carlos, que está bem melhor, já fez a sua cirurgia. Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai amado. Queria pedir pelo Gustavo, o irmão do Michel, Sim, que está Deus. com depressão, que o Senhor possa estar abençoando ele, Cuida Pai dele, amado. Pai. Pela Noemi e pela cirurgia da Silvia também, a esposa do seu Pretel, que foi essa semana que passou. Eu quero te louvar e te agradecer, ó Pai amado. Louvado seja. Quero pedir pelo Leno e pela Jennifer, que estão aguardando Misericórdia, a Pai. cirurgia, Pai amado. E a Jennifer pede pela tia dela, que A tua bênção esteja sobre está ela. enferma. E queria pedir também pela mãe da Eliara, a Eliane, que o Senhor possa estar abençoando e curando. Sim, Quero Deus. pedir, ó Pai amado, que o Senhor abençoe a família pastoral, Amém, Pai. que o Senhor cuide deles, ó Pai amado, dê saúde a eles, ó Pai querido. E toda e qualquer pessoa que estiver necessitada aqui de uma unção de cura, que o Senhor possa estar derramando agora. Senhor É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos hoje aí no Brasil e no mundo fora, comemorando o Dia da Mulher. Nós vamos ter uma palavra de oração também pelas mulheres. Pedir que Deus esteja abençoando a vida de cada uma delas. E eu vou pedir que elas se coloquem em pé. Nós vamos estar orando nesse instante, pedindo a benção do Senhor sobre a vida dessas queridas. Por gentileza. Pai, nós apresentamos diante do Senhor a vida dessas mulheres que aqui estão, cada uma delas. Aquelas que têm já, ó Deus amado, a sua vida constituída, casadas, aquelas que estão solteiras, aquelas que estão se encaminhando a um relacionamento, aquelas que, ó Deus amado, tiveram dificuldades nessa relação, mas de alguma maneira elas são mulheres, pessoas que precisam, Deus amado, diariamente do Senhor. E nós pedimos que a tua bênção na sua individualidade seja trazida sobre elas. Que o Senhor cuide do seu emocional, do seu intelectual, dando sabedoria, discernimento, abençoando, Deus amado, o seu dia a dia.
cuidando dos seus projetos, dos seus sonhos, abençoando, Deus amado, o seu entrar e sair, abençoando, Deus amado, livrando com livramentos de perigos, de situações as quais elas não precisam estar, fechando portas as quais elas não precisam adentrar e abrindo portas que elas possam adentrar e que sejam bênçãos nas suas vidas. Derrame bênção, Deus, copiosa sobre a família de cada uma, a história de cada uma, e que o Senhor, Deus amado, esteja recebendo todo louvor, toda a honra e toda a glória. Nós, nesse dia, entregamos nas tuas mãos. Nós sabemos que há uma data a ser celebrada, que o mundo celebra, mas a tua igreja não somente reconhece essa data, mas reconhece o valor das tuas servas, como o Senhor as conquistou na cruz do Calvário, para ser realmente suas servas, dedicadas, abençoadas, abençoadoras de vidas. E, ó Deus amado, por através delas, a mãos delas, cuidar de muitos detalhes na história da missão da igreja. Assim pedimos que o Senhor esteja abençoando cada uma delas, cuidando de cada uma delas, dando a tua paz, dando a tua alegria, dando a tua força, ajudando naquelas horas difíceis, ajudando, Deus amado, a alcançar aqueles objetivos aos quais elas pretendem, estão em mente ao ser alcançados. Que todas, Deus amado, possam juntas celebrar o teu nome, o Senhor da vida delas. Assim abençoe cada uma das irmãs, cada uma que está aqui dentro desse templo. Também aqueles que estão conosco pela internet. A tua bênção esteja sobre as suas vidas. Nós louvamos o teu nome, ó Deus, pela vida das nossas irmãs. E nós pedimos que o Senhor as abençoe em Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Deus abençoe, irmãs. Parabéns pelo seu dia. Nós vamos ter o culto infantil. O culto infantil vai ser na sala de dentro. Então, os irmãos crianças de 0 a 8 anos, poderão ir para a sala à nossa direita. Ok, queridos? Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. O Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nos diz assim o texto, Lucas capítulo 18, versículo 18 até o versículo 30. Leitura alternada desse texto. Lucas 18, 18 a 30. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Vou pedir para a nossa irmã Keila fazer essa oração, por gentileza. Deus e Pai,
nesse momento nos colocamos diante de Ti, mais uma vez, para a ministração da Tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor ministre o nosso coração nesse momento. Amém, Pai. Queremos nos desfazer de todo e qualquer problema que estamos carregando, para deixarmos a nossa mente livre, Sim, para que Deus. o Senhor trabalhe na nossa vida e que possamos entender e viver como queres, ó Deus. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós falamos 2 semanas atrás sobre a situação do anúncio profético do tempo do fim, e falamos semana passada a respeito da realidade inescapável, que é o céu, ou o juízo, o inferno, e falamos mostrando aí essa notícia bíblica a respeito daquilo que Deus colocou para preparar nosso coração quanto à profecia apontada por Jesus Cristo e que se cumpriu nos anos 70 ali do templo. Mas a importância não era a destruição do templo, mas era o alerta que ele estava dando, que aquilo era o começo das dores. E nós falamos sobre aquele alerta. E nós falamos também que nós devíamos estar preparados. E nós falamos sobre as condições dessa realidade inescapável. Então, nós temos apenas dois destinos: céu ou o juízo de Deus, o inferno. Não há como escapar desses termos. Nesse texto de hoje, quando nós lemos aqui em Lucas, nós nos deparamos com uma situação em que um moço chega para Jesus e o questiona sobre a realidade da eternidade. E ele questiona o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Lógico que ele está trabalhando aqui, Lucas, o evangelista, ele está trabalhando uma questão que tinha entre os judeus, e ele está buscando aqui dentro de um termo próprio daquela linguagem deles, lá conhecida dentro da religião judaica, da condição para se ir aos céus ou para se ter a vida eterna. E às vezes nós não pensamos na condição, nós pensamos no céu e queremos ir para lá. Eu estou fazendo coisas boas, então a minha condição é fazer coisas boas para ir ao céu. É assim que pensamos dentro da nossa cultura. Eu dou um copo d'água e acho que já posso ter direito ao ingresso da passagem do trem para o céu. Eu faço alguma coisa para alguém e acho que já tenho direito de entrar no céu. Então a nossa salvação se baseia aqui no nosso Brasil, na nossa religiosidade, e nós falamos dos romanistas nesse sentido, que eles pagam as suas promessas, eles fazem as suas quermesses, eles fazem as suas obras para entrar nos céus. E nós até os criticamos. Falamos também que os espíritas querem melhorar a sua vida, e a condição para ser uma pessoa melhor, uma pessoa eterna, de bondade, precisa fazer boas obras. Também os criticamos, porque é por obras a salvação deles, assim como dos outros. Mas a nossa igreja, no Brasil fora, é difícil falar, mas ela deve ser criticada também. De alguma razão, em algum momento, ela acredita que ela vindo à igreja, ela dando dízimo, ela indo atrás de palestra ou discutindo teologia, ela vai entrar nos céus. Sendo um bom crente religioso, ele vai entrar no céu. Isso é um tipo de obra. Ou porque eu sou de família e tenho história dentro da igreja, então eu posso ousar levantar a minha voz e dizer que estou salvo. O texto que nós temos em mãos combate justamente essa falsa religiosidade, essa pretensa religiosidade vazia, que muitos seguram nela para adentrar os céus. E Jesus pega exatamente naquela condição que o judeu entendia, para tratar com esse moço a respeito disso. E Jesus mesmo caminha com ele naquilo que ele fez como pergunta: qual é a condição que eu vou entrar nos céus? O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus disse algo para ele: você sabe os mandamentos?
e ele descreve que sabe. Jesus então diz algo para ele sobre esses mandamentos. E Jesus faz uma aplicação sobre esses mandamentos. E o que ele deveria fazer? E ele então sai triste, cabisbaixo. Possivelmente é assim que muitos se sentem também na igreja de hoje. Quando começamos a falar das verdades doutrinais ou doutrinárias da igreja, muitos abandonam a igreja. Há muitos que dizem assim: pastor, essa mensagem não traz ninguém para a igreja. Até pelo contrário, tira, afasta. Eu quero a igreja cheia de crentes salvos. Quero a igreja de crentes sérios, comprometidos com essa palavra. Esse é o sonho de todo pastor. Não somos ordenados, chamados por Deus e ordenados para conduzirmos um rebanho de falsos, porque não vamos a lugar nenhum. Nós estamos na verdade e queremos que a verdade triunfe entre nós. Paulo escreveu aos Romanos e disse: seja todo homem mentiroso e verdadeiro seja Deus. O texto que nós apresentamos aqui e que nos advém aqui às mãos para estudarmos um pouco, fala exatamente sobre a condição para a eternidade. E eu queria pensar com você sobre isso. Será que o judeu tinha razão? Será que aquele moço estava fazendo a pergunta certa? Será que nós estamos fazendo da nossa religião uma condição para entrarmos nos céus? Será que nós pesquisamos, buscamos, e nós estamos numa verdadeira salada, num verdadeiro salão, como se fosse de uma grande festa, onde nós temos ali vários pratos sendo servidos, e aí eu vou dizer as várias religiosidades, as várias igrejas, as várias denominações. Então eu estou bem, então eu me interesso por aquele prato que mais me agrada aos meus olhos. Esse é o tipo de fé que tem sido apresentado nos nossos dias. Agora descobrimos que há um prato gostoso, teológico, da reforma protestante, calvinista. Estamos então devorando, muitos. O problema é que muitos têm devorado, mas aquela, me desculpe a comparação, mas é como alguns tipos de seres que comem como alguns animais irracionais e que não conseguem parar de comer porque acha que é a sua necessidade, então ele tem que comer, se alimentar bastante, vai crescendo como se fosse um saco de ração, e aí a nossa barriga se enche, ficamos obesos, e temos que às vezes ir lá no terreno, cavar mais um pouco, guardar, porque eu não posso dividir aquilo que eu conheci agora, é um conhecimento meu próprio, e quando alguém falar alguma coisa, eu pego o saco aquilo e digo: olha, é assim. Então nós somos verdadeiros crentes, parece que obesos, espiritualmente falando, de conhecimento, e buscamos, nos embebedamos de conhecimento, nos embriagamos, mas a verdade parece que fugiu de nós, e nós não temos mais aquela vontade, aquele prazer de estar na presença do Senhor, só em alguns momentos, por talvez termos acostumado, por talvez ser prática antiga. Se eu não for na igreja naquele dia, talvez esteja faltando alguma coisa na minha vida, algum momento da minha história pessoal. Se o que te traz à igreja não for a verdadeira religiosidade em Cristo Jesus, comece a repensar se você não faz parte desse grupo do jovem rico aqui, porque ele sabia os mandamentos e estava até guardando os mandamentos. E nessa noite eu queria pensar um pouquinho sobre a condição para a eternidade, para sermos salvos. A primeira coisa que vemos aqui é que Jesus destaca amor a Deus. A primeira coisa que Jesus vai falar para ele é sobre amar a Deus. E Jesus faz uma pergunta para ele, ou faz uma colocação para ele assim: por que me chamas bom? Já que dentro da cultura daquele estava inserido, naquele contexto, somente eles criam que Deus de fato é bom. Porque ele estava sendo chamado como homem, como bom. O versículo 19 diz: ninguém é bom senão um que é Deus. E Jesus então fala para ele: sabes os mandamentos.
não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele replica, ele diz respondendo: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus chamou a ele a atenção dele: olha, você tem amado a Deus. E Jesus chama a atenção dele no seguinte: numa prática aqui, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Esses mandamentos é horizontal. Jesus questiona sobre, para saber se você ama Deus, isso tem acontecido aqui nesse horizontal. Porque ele parte do princípio que somente Deus é bom. Você ama Deus de fato. E Jesus disse: você sabe os mandamentos. Os 5 primeiros mandamentos, dos 10 mandamentos, se diz respeito a Deus. Os outros mandamentos diz respeito aos homens, às nossas relações pessoais. E então Jesus está pegando esses mandamentos e dizendo: você sabe eles. Você tem uma boa vivência com o próximo. E Jesus, quando falou sobre os 10 mandamentos, ele resumiu esses 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Os primeiros 5 mandamentos têm a ver com Deus, então ele diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Você ama Deus. E o segundo mandamento que ele resumiu foi: e ao próximo como a ti mesmo. Então os outros 5 mandamentos têm a ver com esse amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus então pega isso e diz para o moço: moço, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem amado a Deus mesmo? Como é que você ama a Deus? Como é que está você com o próximo? Como é que está a sua relação? A preocupação aqui de Jesus é mostrar que se você não cumpre com o próximo, dificilmente, impossível cumprir para com Deus. É inaceitável dizer que você fala para Deus que o ama sobre todas as coisas, mas não cumpre na sua relação com o próximo. E uma religião que prega a fé exatamente em regras, em benefícios, mas não declara abertamente a sua relação com o próximo, ela está estagnada, ela está em estado de putrefação, ela precisa ser mexida. E Jesus veio cutucar aquela religiosidade daquele moço. E Jesus pegou exatamente no cerne, no que ele precisava ser tocado. Qual é o seu amor para com Deus? Se você sabe os mandamentos, mas porque ele vai falar na segunda parte aqui sobre isso. Amar a Deus implica amar o próximo. Como é que nós estamos no amor a Deus? Você disse que ama a Deus? Uma das coisas mais incoerentes da igreja é gritar Maranata, é cantar Maranata. O que significa Maranata? Vem, Senhor Jesus. Alguém já disse que ninguém poderia dizer Maranata de forma verdadeira se não vem de fato, se essa pessoa não prega o evangelho ao próximo, se ela não vem orar na igreja para com o próximo, se ela não exerce exatamente a relação direta com esse Maranata. A palavra Maranata implica que você está chamando: vem, Senhor Jesus Cristo. E Jesus virá como? Quando esse evangelho for pregado por todo lugar, em todas as nações, em todos os reinos. Haverá de fato a presença desse evangelho pregado em todos os lugares. Não está dizendo que todos vão aceitar, está dizendo que será pregado esse evangelho por todo lugar. Você sabe que existem lugares que ainda não foram alcançados. Possivelmente os lugares menos alcançados seja dentro dos nossos lares. Na sua casa tem alguém perdido. Se você não venha junto com os irmãos orar, buscar, interceder, certamente você não pode dizer Maranata. Não pode cantar Maranata. Vem, Senhor Jesus.
E aí nós dizemos claramente: eu amo a Deus. Isso é o check-up, é um checklist que nós temos que fazer na nossa vida, na relação de amor para com Deus. O amor com Deus não é simplesmente um amor platônico, à distância, contemplativo, meramente. Ele é prático. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus pratica o seu amor. E Ele deu o seu Filho, que era mais precioso, mostrando: eu amo os meus, para que eles tenham vida, e vida eterna. Aqueles que creem nele têm vida eterna, e amam a Deus sobre todas as coisas. Jesus colocando, diz: olha, aquele que não amar a Deus mais do que pai, no caso a Ele, Jesus, mais do que pai, mãe, irmão, irmã, não é digno dele. E nós muitas vezes não compreendemos esse estado de amor que Deus nos coloca. E essa é uma chamada para nós amarmos a Deus. Você ama a Deus? Os 5 primeiros mandamentos foi para destacar exatamente que nós devemos amar a Deus. E Jesus coloca, resumindo, no mandamento único, dizendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E a pergunta fica: esse jovem amava? Você ama? Nós amamos? Em segundo lugar, a condição para a eternidade, para a vida eterna: possuir um status quo do reino de Deus. Você possui esse status quo? Status quo significa estado das coisas. Eu fiz para empregar esse termo aqui. É que Jesus emprega de uma maneira em que ele está mexendo com as coisas que esse jovem rico tem. Porque as coisas que o jovem rico tem nesse mundo é mais importante do que as coisas que ele tem nos céus. Então o status quo desse jovem rico aqui é muito importante. Ele era uma pessoa influente, ele tinha riqueza. Quem tem riqueza, ou naquela época tinha, e como também no dia de hoje, tem um certo tipo de poder, tem um certo tipo de zona de conforto, está dentro de um circuito fechado, brindado por acontecimentos, parece que externos, e é difícil romper com isso. E esse moço, no estado de coisas que ele possuía, ele se via como privilegiado dentro de um momento social em que muitos não tinham nada. E Jesus então pergunta a esse moço, fala com esse moço, depois da resposta que ele dá no versículo 21, Jesus fala para ele assim: ouvindo-o, Jesus disse-lhe, Jesus disse uma frase para ele aqui: uma coisa te falta. Quando eu leio isso lá e fui buscar para entender um pouco o que Jesus está dizendo que falta. Você, olha, está sem condição ainda, está te faltando uma condição. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás tesouro nos céus. Você tem que vender tudo que tens e distribuir entre todos que precisam. O status quo seu aqui não quer dizer nada diante do status quo que eu estou te falando aqui, do reino dos céus. Você quer entrar no reino dos céus? Aí ele mexeu com algo no coração dele. Ele disse que amava a Deus sobre todas as coisas. E Jesus então mexe com as coisas, que ele dizia que Deus estava acima delas. Ele disse: ama mesmo? Sabe os mandamentos? Então agora pega isso. Sabe aquele próximo que eu disse lá dos mandamentos, dos 5, amarás o teu próximo como a ti mesmo? Agora vai lá, distribui entre eles. Jesus não é contra a riqueza. Em hipótese alguma, Jesus está falando contra a riqueza. Jesus está pegando exatamente aquilo que está tomando lugar de Deus no coração dele. E aí, lamentavelmente, para esse moço era riqueza. Hoje em dia, pode ser muitas coisas também, como era naqueles dias. Pode ser a intelectualidade. Eu sou tão intelectual
Eu não consigo encaixar nesse perfil de crente. Eu estou fazendo meu curso, eu não abro mão dele por causa da minha fé. Ou por causa da fé. Eu amo demais essa pessoa, eu vou casar. Mas ela não é da igreja, ela não é crente, ela não tem nada com o Senhor, pelo contrário. Ela se diz até inimiga de Deus. Ela é uma ateia que propaga coisas contra o meu Deus. Mas não tem problema. O que importa é que está aqui no meu coração e que Deus sabe. Então, eu, aqui nesse momento, meu estado de coisas está dizendo para Deus que elas são mais importantes do que Ele. E Jesus está testando esse moço exatamente aí. Quando eu leio que esse moço saiu cabisbaixo, entristecido, e há um termo lá que eu estava lendo em Marcos e em Mateus, que ele foi e a tristeza se apoderou dele, à volta dele, ao redor dele, em torno dele. Ele era só tristeza, a ponto da sua mente trabalhar fazendo conjecturas, colocar elucubrações maldosas sobre aquele questionamento que Jesus estava lhe fazendo. A mente começou a trabalhar de uma maneira tal contra aquilo que Jesus estava falando, que ficou claro que a sua tristeza transpareceu no seu rosto, a volta dele, nas coisas que ele tinha. Imagina eu largar isso. Então ele fez uma contestação visual, facial, que era impossível negar, de que ele estava triste, porque Jesus disse: dá tudo ao teu próximo, distribua. Se isso está ocupando o lugar de Deus, largue. Se você tem um serviço que te impeça de servir a Deus, eu vou dizer aqui o que Jesus disse para esse moço: sai fora, vem servir a Deus. Eu fico admirando de pessoas que muitas vezes têm tempo para servir a Deus, mas o tempo agora ele administra, mas não dá para servir a Deus, porque a minha posição social, a minha posição intelectual, existe aquela posição canônica, eclesiástica, o meu pedigree evangélico, sou de tantas gerações, eu não abro mão, já fiz muito pelo Senhor, eu não vou abrir mão disso. Queridos, essa posição te engana quanto à sua espiritualidade, contra a sua religiosidade. A nossa religiosidade ela é crescente em Deus, ela aumenta a cada dia, nós nos envolvemos a cada dia aos pés do Senhor, nós vamos chegar à estatura de Cristo. Ninguém pode medir abaixo de Cristo uma estatura espiritual dizendo que tenha sucesso. A estatura espiritual de sucesso é o padrão de Cristo, até que sejamos homens perfeitos como Cristo é. E nós não podemos baixar o padrão. Qualquer coisa inferior ao que Cristo representa dentro da nossa fé, dentro da nossa religiosidade, é uma antirreligiosidade, é falsa. Essa condição não te põe no céu, pelo contrário, coloca-se como obstáculo, porque você começa a si mesmar, achar que a sua posição é melhor, é maior, é mais importante, e por isso você não deve ter certos toques de alguém. E principalmente você deve olhar com tristeza quando alguém te aponta a sua falha, porque você trocou a escola dominical, porque você trocou o culto à noite, porque trocou uma reunião de oração, um estudo da palavra de Deus em grupo, para estar fazendo o que bem lhe der na telha, ou um avanço social, um status quo melhor aqui nessa terra. Quero dizer, isso tudo passa. Mas esta palavra de Deus jamais passará. Quando você troca isso, você trocou o ouro celestial por algo fútil, que a ferrugem corrói. Seu coração está onde? Onde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Se o seu coração estiver nessas coisas, demonstra que o seu tesouro é muito fraco. Agora, se o seu tesouro for os céus, você vai batalhar para fazer o melhor. Você vai estar aqui sabendo que você tem muito a contribuir com o reino de Deus, que o seu vizinho da direita precisa ir para o céu, e você vai apresentar o evangelho em obediência.
as suas diferenças, as suas atribuições mentais são nada perto daquilo que Cristo é. João Batista, quando viu Cristo Jesus, disse o quê? Convém que ele cresça, diminua eu. Paulo diz que ele considerava tudo como refúgio por causa da sublimidade de Cristo Jesus. Esse status quo você tem dos céus, do reino dos céus, de ver o mestre e dizer: Senhor meu e Deus meu. Ah, mas pastor, é o meu estudo, é isso, é aquilo, querido. Você não, alguém que está te falando aqui não é alguém que trocou algo por isso. Quando nós somos chamados para o Evangelho, nós abandonamos tudo. Você não acha que eu tive sonhos antes de ser chamado para ser pastor? E outros colegas meus, outros missionários que estão nos campos aí fora. Ah, mas esse é para ser pastor. Mas eu vou lhe falar uma coisa. Deus escolheu uns ou outros para serem pastores, missionários, líderes, para estimular os outros missionários, são vocês. Porque vocês são missionários diários dentro das suas casas, onde estão os seus serviços. E lá vocês são carta escrita por Deus e lida por todos os homens. Vocês, de fato, como disse de manhã na escola dominical, que vocês são os teólogos de Deus, fazendo teologia diariamente da missão de Deus. Qual é o Deus que tenha sido apresentado à sociedade? Esse amor a Deus que você diz ter. É isso que Jesus estava questionando esse moço. Que tipo de religiosidade é essa? Que não perturba o seu vizinho. Não é gritaria, não é escândalo, mas pela sua espiritualidade, pela sua vida com Deus. Se o mesmo aqui, esse moço cumpria o primeiro mandamento, dizendo que ele cumpria o segundo mandamento, então Jesus diz: olha, então você está amando a Deus. Mas Jesus não disse isso para ele. Jesus pegou o segundo mandamento e testou a ele, dizendo: então dá aos pobres, dá ao próximo, dá às pessoas que necessitam. E ele não passou no teste. Eu gosto quando alguém se empolga: pastor, nós temos que evangelizar os jovens. Ok, meu irmão, Deus abençoe. Pode liderar uma equipe aqui para sair agora. Quem vai? Ah, pastor, nós precisamos ter crianças, mulheres na igreja. Ok, pode pegar, pode assumir. Pastor, nós temos que ter uma sala bem vibrante aqui de escola dominical. Ok, vem para a escola dominical. Se alguma coisa ocupar o lugar de Deus, abandona. Se for o teu emprego, se for o teu estudo, se for riqueza, se for um casamento, abandona. Há uma proposta de casamento? Abandona. Eu não entendia quando Neemias disse para largar a mulher, Neemias, o Esdras, o sacerdote, na reconstrução, reparação. O povo tinha casado com mulheres de outros povos, casamento misto, e Deus tinha proibido. Mas por que será que? Mas poxa, tem família, tem filhos. E disse que aqueles servos de Deus deixaram a esposa e os filhos para servir. É estranho. Eu não estou pregando aqui divórcio. Mas se você casou com alguém que é descrente, a sua missão é grande. Você é o missionário para esse descrente. O que você, sendo crente, sabia da sua missão, mas foi buscar alguém. Então agora, e não diga para mim que ele é campo missionário, que não é. Você alcançou, agora você vai dar testemunho nesse campo missionário que você adentrou. Porque tem muita gente querendo evangelizar, gente lá de fora, para trazer para a igreja com interesses secundários. Um moço bonito, uma moça bonita. Ah, não, eu estou evangelizando esse moço. Ah, estou evangelizando esse rapaz. Ok, essa moça. Se você está vendo o campo missionário dessa forma, você está enganado. Não tem como ver. Amar a Deus implica que você vai olhar e vai ver o próximo. Quem é próximo? Aquele que está próximo de você. Ele é o campo missionário. O seu lado direito, o seu lado esquerdo, à frente, atrás, aonde você está, inserido no seu contexto. Na escola,
no trabalho, aonde você está. Esse é o seu status quo. Muda a sua mente. É difícil largar o emprego que você está bem, por causa de Deus. Vão te chamar de louco. Você vai perder a oportunidade, vai perder dinheiro. Mas eu conheço algumas pessoas que o fizeram por amor a Deus. Preferiram a paz com Deus do que o brilho do vil metal ou do status quo meramente humano, do estado das coisas humanas melhorado. Tem pais fazendo algo tremendo, botando os filhos em escolas que são as melhores em termos sociais, mas que pregam ali dentro tudo contra Deus. E estou falando pais crentes. Era preferível ter colocado numa escolinha muito sem estrutura, onde ali há um servo, uma serva de Deus que está fazendo das tripas coração para poder manter aquela escola. Ou pelo menos deveria acompanhar diariamente o que está sendo passado por aquela escola e exigir dos filhos presença na fé. Muitos pais perderam os seus filhos. E devo te dizer, os filhos não nos pertencem. Eles são de Deus, é a herança de Deus. Teremos que devolver para eles. E como devolveremos? O melhor investimento que você faz na sua vida é trazer os seus filhos para a casa do Senhor. A Bíblia é clara, ainda quando for velho, ele não vai se desviar do caminho. Pai, você não é irmão, você não é amigo, você não é o velho, você não é a velha, você não é o cara, né? Você é a mãe e o pai, tem autoridade. Portanto, vai levá-lo sim, a despeito do que diz a sociedade. Você não entra nessa história de politicamente correto, porque você vai afundar. A Bíblia não traz nada politicamente correto. É contrário. A Bíblia fala sobre pecado. O politicamente correto fala que não. Isso é um problema social, isso é um equívoco. Isso é um problema psicológico. A Bíblia trata pecado como pecado. E a Bíblia diz que Deus disciplina todo filho a quem ama. E a disciplina é, Deus dá um tratamento. Deus dá uma correção. Deus muda o rumo, redireciona, encaminha, corrige, alinha. Torna essa pessoa que era caminho torto, caminho reto. Endireita. É assim que Deus faz, segundo as Escrituras. Portanto, o status quo do reino dos céus é diferente do status quo do reino da terra. Se você está em busca do status quo, do estado das coisas aqui melhorado aqui, você está trabalhando com prejuízo e para o fracasso. Mas se você está trabalhando em prol do status quo do reino dos céus, conforme Jesus alertou esse moço, certamente o seu coração vai se alegrar em Deus. A sua força está em Deus. A sua alegria está em Deus. Em terceiro e último lugar, esse moço teria que fazer o seguinte: seguir Jesus como discípulo. Versículo 22, parte B do versículo, diz: depois, após, vem e segue-me. Segue-me como discípulo. Seguir Jesus como discípulo. Ele é o mestre, eu sou o aluno, você é aluno. Você vai seguir as pegadas do seu mestre, do seu professor, daquele que é, de fato, que está ensinando, daquele que é seu guia, daquele que é seu orientador. Esse moço não gostou da história. Ele estava na zona de conforto. Ele tinha tudo bom e do melhor. Parecia ser fácil servir a Deus obedecendo os mandamentos daquela maneira que ele estava obedecendo. Mas ele tinha na mente dele a condição para ir aos céus. E a condição apresentada dentro do escopo da fé judaica era ter os oráculos de Deus ali como Israel tinha, ser o povo escolhido de Deus. Achava assim. Então, já havia um estereótipo. E ele estava testando esse estereótipo. E ele estava gostoso nesse sentido, se sentindo bem. E Jesus, quando coloca agora, ele diz assim, quando Jesus viu esse moço saindo triste, e ele chamou para ser discípulo, no versículo 24, Jesus diz: vendo-o triste, disse: quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, colocando assim nessas palavras.
Alguns vão dizer que havia lá um lugar onde os camelos passavam, que era um formato de uma agulha, que chamavam de agulha, e o camelo passava com dificuldade. É um tipo de interpretação que se dá a esse texto, mas não é com essa riqueza de detalhe, porque não há uma comprovação de que existiu esse lugar, esse espaço lá. Jesus estava dizendo aqui, na verdade, da impossibilidade dos homens se salvarem e irem para o céu nas suas condições. Para ir ao céu, você tem que ser discípulo de Jesus. Nisso conhecerão que sois meus discípulos. Em que deis? Muito fruto. João 15:8. Se nós não dermos os frutos que Jesus está exigindo de nós, não seremos discípulos de Jesus. Não somos. Há uma impossibilidade para os homens de entrar nos céus, quer pela riqueza, quer pela pobreza. Nenhuma coisa, nem outra. Mas Jesus está dizendo: moço, larga tudo que tens, vem e segue. Nessa noite, no início, eu li um texto que fala de um homem coletor de impostos. O nome dele é Zaqueu, detestado e odiado pelo povo de Deus naqueles dias, do povo ali de Israel. Ele é um coletor de impostos, trabalhava na Receita Federal daqueles dias. É um arrecadador. Aquele moço, houve uma disposição do seu coração para ver Jesus, e Jesus, olhando para ele, mandou ele descer depressa daquela árvore onde ele subiu, porque ele não tinha estatura suficiente para ver Jesus. Ele desceu e foi levando Jesus até onde Jesus estava e levando Jesus para sua casa. E ele disse para Jesus que daria 4 vezes mais. Ele daria 4 vezes mais. Quero dizer que a religião daqueles dias dizia que aquele homem estava condenado. E de fato, o que ele fazia era arbitrário. Mas se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Não vou ficar devendo a ninguém, porque eu encontrei um tesouro maior. É o Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, no versículo 10, 19 e 10. O que me chama a atenção é que aquele moço disse assim: olha, eu estou disposto a dar tudo, por causa desse Jesus que eu achei. É a parábola do tesouro do campo, lá no tesouro no campo. Que o homem andando pelo campo, e de repente tropeçou em algo que estava enterrado. Ele foi lá, vendeu tudo que tinha, foi lá e adquiriu aquele terreno. E adquiriu o tesouro para si. Muitas pessoas não sabem o que é seguir Jesus ainda. Pode ser parte da multidão, pode ser como um jovem rico. Estão seguindo Jesus de longe, estão tocando em Jesus muitas vezes, mas não são seguidores de fato como discípulos. Você tem que devotar a sua vida. Você tem que de fato dizer aquilo que Jesus espera de você, como um filho, como uma filha. Para você ter condição de entrar nos céus, só tem um jeito. A única condição é Cristo Jesus. Por que razão? Não sou eu que estou dizendo isso para você. É o próprio Senhor Jesus que diz lá em João 14:6. Que diz claramente: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nessa noite, queridos, como é que você tem seguido Jesus como discípulo? Um discípulo está onde o mestre está. Um discípulo está seguindo ele de perto, não de longe. Não tem como você passar uma semana longe do seu mestre. Não tem como passar e dizer assim: eu só vou lá vez por outra. Não. A mensagem é difícil, mas é necessária. Porque diariamente eu tenho que me exercitar nesse seguir a Jesus como discípulo. Eu tenho que pagar de fato exatamente aquilo que eu tenho que colocar como riqueza minha, e tenho que desprender dela e dizer: não, mais importa Jesus do que essas coisas. Muitas pessoas estão apegadas ao aqui e agora.
Paulo diz claramente, dizendo lá em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo da prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Querido, Jesus é o nosso tesouro. Você, como discípulo, tem que colocá-lo em destaque na sua vida, sabe? Tem muitas pessoas que adquirem coisas e põem ela em destaque. É uma casa, é um bem pessoal, é um bem familiar. Mas o que é mais precioso na sua história pessoal é Jesus Cristo. E você dizer: eu sou discípulo dele. O discípulo entende exatamente o que o Senhor Mestre está dizendo. Seguir. Jesus teve alguma experiência com alguns moços lá, claramente, que queriam segui-lo. Um disse: eu vou seguir o Senhor, mas deixa eu me despedir de casa. Outro disse: olha, eu vou enterrar meu pai. E Jesus disse: moços, não é bem assim que se funciona. Aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Você tem que seguir. Você quer a eternidade. Você quer os céus. Siga Jesus Cristo. Como discípulo. Não seja parte da multidão que segue ao lado, apertando, que o acompanha dentro daquelas questões de milagres, de longe, observando, dizendo, e vai abandoná-lo lá na cruz. Não. A hora que ele for para a cruz, você está lá com ele. Porque a cruz é sua, é minha, não é de Jesus, aquela cruz. Ele me substituiu, ele nos substituiu. Ele é o substituto perfeito, o homem perfeito, que ocupou no meu lugar e o seu lugar. Ele é a justiça de Deus para tirar os pecados da minha vida, da nossa alma. E como discípulo, nós cantamos um hino: tudo deixarei, tudo entregarei. Somente a ti, Jesus. Tudo deixarei, tudo entregarei. Ah, Senhor, que seja assim na nossa vida. Tudo entregaremos, tudo a ti eu deixarei. Nessa noite, querido, eu encerro aqui dizendo para você: o maior sermão que o mundo pode ver é a tua vida. Não é de domingo à noite aqui na igreja, não. Não é pela câmera da internet. O maior sermão e o melhor sermão pregado é a tua vida lá fora como discípulo de Jesus. Você é a carta escrita por Deus e agora lida por todos os homens. E você está dizendo para todo mundo: eu sou discípulo dele, eu sigo os seus passos. Contra esse sermão de discípulo de Cristo que segue, as pessoas acabam lhe perguntando, lhe questionando, querendo saber: o que farei para herdar a vida eterna? E você diz: eu te digo, eu conheço o caminho, eu conheço a verdade e eu conheço a vida, Jesus Cristo. Eu sou o discípulo dele. Venha também ser um discípulo dele. Era isso que esse discípulo, esse moço estava sendo chamado por Jesus para ser. Essa era a condição que Jesus estava mostrando para ele: amar a Deus sobre todas as coisas, ter um status quo dos céus, do reino dos céus, e não daqui da terra. Ser um seguidor de Jesus, que devotou a sua vida a ele, porque Jesus se entregou por nós. É somente isso. Você já fez isso? Esse é o desafio nessa noite, ao você voltar para casa. Se você ainda não fez, faça. Se você já fez, mas está distante, aproxime-se, participe, se envolva como discípulo, como seguidor de perto, e não alguém que está longe. Não faça como o jovem rico, que sabia até mesmo sobre a palavra de Deus, mas preferiu o status quo aqui da terra, o estado das coisas aqui da terra, e não do reino dos céus. Que Deus te abençoe para ser um discípulo fiel, seguidor de Cristo Jesus. Amém? Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Dia 21, eu dei um aviso aqui, dia 21, nós teremos um chá da amizade aqui na igreja,
às 4h da tarde, no sábado. Estamos convidando uma irmã para falar, uma psicóloga para falar. Ela deve falar sobre algum tipo de assunto envolvendo ansiedade. E sabemos que a ansiedade tem tomado conta de muitos. Então, no sábado, 4h da tarde, nós teremos um chá aqui. A igreja estará patrocinando esse chá. E os irmãos e irmãs poderão estar presentes. Nós vamos fazer um convite, vamos distribuir para os nossos amigos. Vamos tentar trazer o maior número de pessoas possíveis aqui, dentro daquilo que nós temos como convite, para juntos aqui ouvirmos a palavra de Deus e algo que Deus possa falar nesse sentido. Dia 21, às 4h da tarde. Ok, querido? Ficar em pé. Querido Deus, te agradecemos nessa noite por estarmos aqui na tua presença. Vamos voltar para casa, mas há uma condição para estarmos na tua presença na eternidade: amar o Senhor sobre todas as coisas, ter realmente o status quo dos céus, ter
ser um seguidor de Cristo Jesus como discípulo. Nos ajude, ó Deus amado, a viver o que acabamos de cantar. Fomos indignos, mas o Senhor nos achou, nos remiu, nos comprou, pagou o nosso preço ali na cruz do Calvário. O Senhor nos chamou. Nessa noite, ó Deus, se há alguém aqui que ainda não tem uma vida de discípulo, possa ser despertado para fazer diferente do que fez aquele jovem. Ele saiu triste, cabisbaixo, possuidor de muitas riquezas. Que nós possamos abandonar nossas riquezas humanas, mundanas, sentimentais, emocionais, e sermos um seguidor de Jesus Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Abençoe o teu povo a voltar para casa, guardado, amparado, sustentado pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém. Agora, povo de Deus, ide em paz. Ide no amor do Pai. Ide naquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Ide naquele que nos guia a toda a verdade, o Espírito Santo de Deus. Que assim seja sobre você, meu querido, minha querida, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Poder sentar, queridos? Queridos, só para reforçar o aviso, o chá, está sendo colocado aqui o convite. Sábado 21/3/2020, às 16 horas, aqui na igreja. Esse é o convite que nós temos, que vamos distribuir para os irmãos, para as irmãs, para nós convidarmos as mulheres, para convidarmos pessoas para estar aqui, homens. Vamos falar um pouquinho sobre alguma condição, algo que Deus quer nos ajudar, libertar, trabalhar em Jesus Cristo. E se podemos descansar os nossos fardos nele, podemos tomar realmente o seu jugo, que é suave e é libertador. Assim, querido, dia novamente 21/3 às 16 horas aqui na igreja, ok? É um trabalho da igreja. Eu esqueci o nome dela. Psicóloga Vanessa, é uma irmã, acho que ela é membro da igreja da Trindade. Batista? Então tá bom. Mas é irmã de alguém da igreja de Batista. Sim, sim. Então ela estará conosco aqui na parte da tarde, no sábado. Terça-feira, 19h30, reunião de oração aqui. Nosso irmão Vanderlei é o que estará dirigindo nessa semana nossa reunião de oração, que tem sido bem frequentada, abençoada, e os irmãos têm recebido bênçãos. Vem participar conosco, querido. Vem orar pela sua família. Vem orar pelos seus filhos. Se tiver alguém desviado na sua casa, que ele possa se achegar ao Senhor. O Senhor ouve a oração, porque é por meio de Jesus Cristo. Quinta-feira, estuda a palavra de Deus. Tem vindo pessoas também na quinta-feira. Venham participar conosco. No sábado, temos um encontro de jovens às 19h30 aqui na igreja. Venham participar. Escola Bíblica Dominical, 9h30, domingo. Venham participar da Escola Bíblica Dominical. Temos a sala de adultos aqui, temos a sala de discipulado aqui ao lado, temos a sala das crianças. Venha participar, é um momento de crescimento da sua vida em Deus. Traga pessoas para participar conosco. Ok, queridos? Deus abençoe a todos. Temos um chá da confraternização aqui ao lado direito. Todos são convidados a participar conosco. Agradecemos a aqueles que estão conosco pela internet, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.